Olá! Se você parou aqui neste vídeo, eu imagino que você já saiba que está grávida, ou pelo menos cogita a possibilidade. Eu me chamo Helena Z, sou médica, pós-graduada em psiquiatria e também curso o último ano da residência de ginecologia e obstetrícia. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou tentar te ajudar um pouquinho nesse processo tão importante da descoberta da gestação. O primeiro passo na descoberta da gestação é agendar uma consulta com o médico. Na primeira consulta com o médico, ele irá solicitar exames confirmatórios da sua gestação. Não é que o exame de teste de farmácia não tenha alguma validade, mas o médico precisa confirmar, pois o exame de farmácia não é tão fidedigno. Então, você vai realizar 2 exames. O primeiro deles que eu vou falar é o beta-HCG. Na sequência, nós falaremos também sobre o outro exame confirmatório, chamado ultrassom. Não é uma preocupação que deva estar na sua cabeça, mas, a título de curiosidade, existem 2 tipos de exame de beta-HCG. Um é o qualitativo, o outro é o quantitativo. O qualitativo nada mais é do que aquele exame que apenas nos diz reagente ou não reagente para o hormônio beta-HCG no seu sangue. Já o quantitativo nos dá em número a quantidade daquele hormônio no teu sangue. O quantitativo, a título de curiosidade também, ele é importante para o médico em algumas situações. Por exemplo, a paciente apresentou algum sangramento no período inicial da gestação e nós estamos desconfiando de abortamento. Neste caso, em gestações iniciais, o beta-HCG costuma dobrar a cada 48 e 72 horas, configurando-se um bom exame para que nós possamos avaliar se a gestação está saudável ou não, pois, como ele costuma dobrar o seu valor a cada 48 e 72 horas neste período inicial, nós iremos observar a sua ascensão após a repetição do exame. Também é importante em alguns casos, como por exemplo, confirmar ou tratar uma gestação ectópica, escolher o tipo de tratamento. Então, por exemplo, temos uma paciente que tem já um beta-HCG acima de 2.000 e neste caso é esperado que nós encontremos um saco gestacional intraútero, mas durante o exame de ultrassom nós não identificamos o saco gestacional intraútero. Então, devemos suspeitar de gestação ectópica. Mas aqui não é muito para você guardar na sua cabeça, é só a título de curiosidade mesmo. O segundo exame que nós iremos falar é sobre o ultrassom. Nessa fase inicial, em que você acabou de descobrir a possibilidade da gestação, ou mesmo você já confirmou com o exame de sangue, mas o teu atraso menstrual nos dá uma idade gestacional ali em torno de 2, 3, 4 semanas de gestação, eu, Helena, não indico já realizar o ultrassom. Eu indicaria que você aguardasse um pouquinho. Por quê? Porque neste começo, nessa fase tão inicial, a gente não consegue, muitas vezes, nem mesmo visualizar o embrião. E também não poderemos escutar algo tão esperado nesse primeiro ultrassom pelas mamães, que é escutar o coraçãozinho do bebê. Porque simplesmente ainda não existe a formação do embrião e também não existe a formação do coraçãozinho do bebê. Então, o ideal é que você aguente um pouquinho e aguarde para agendar um ultrassom. Diagnosticada a tua gestação, tu darás entrada ao que nós chamamos de consulta de pré-natal. O pré-natal nada mais é do que o acompanhamento da tua gestação, do início dela até o parto, até o nascimento. Ah, Helena, mas eu sou saudável, eu me alimento bem, não tenho história de nenhuma doença, não uso nenhuma medicação, ninguém na minha família é doente, por que eu vou precisar ficar indo no médico? Simplesmente porque você está grávida e durante a gestação existe uma série de fatores, de fenômenos fisiológicos que vão acontecer no seu corpo e se o seu corpo não estiver em equilíbrio, eles podem corresponder a alguma doença. Outro ponto que eu sempre falo para os pacientes, você pode já ter uma doença e não saber da existência dela, porque é uma doença silenciosa. Existe também uma situação que talvez na sua história de vida não significou nada, mas na gestação vai precisar de uma abordagem diferente,
talvez até de um tratamento. N situações, N motivos para você fazer o pré-natal de forma rotineira. Agora eu vou citar para vocês alguns exames que nós fazemos no pré-natal que vão lhe dar um grau de importância também deste acompanhamento. Eu não vou citar todos os exames, mas citarei os mais importantes que devem existir em todo o pré-natal. O primeiro deles que eu vou falar é sobre o hemograma. Com o hemograma, o médico consegue avaliar sobre os seus glóbulos vermelhos, se existe, por exemplo, algum grau de anemia. Avaliamos as suas células de defesa e também a contagem de plaquetas. Outros exames muito importantes sobre as doenças infecto-contagiosas. Citarei aqui algumas delas, tá? São doenças que, se não forem diagnosticadas e tratadas, podem ocasionar problemas na sua saúde, na formação do teu bebê. Toxoplasmose, sífilis, HIV, hepatites, todas essas doenças são rastreadas no pré-natal, no início, no meio e no fim. Então, mais uma vez, a importância de você realizar os exames e as consultas de forma rotineira. Outro exame muito importante, o exame de urina. Na gestação, a paciente pode não ter sintoma típico de infecção urinária. Ela pode, inclusive, não ter nenhum sintoma de infecção urinária. E aí o médico vai sinalizar para ela, através do exame, quando deve ser feito o tratamento, se ela abrir um quadro ali de uma contagem de bactérias acima do normal. Não menos importante, avaliaremos também o seu exame físico. No exame físico, nós perceberemos como está a sua pressão, tão importante a avaliação desse critério na gestação, pois você pode ter já nas primeiras consultas o diagnóstico de hipertensão arterial crônica, a partir de 20 semanas talvez desenvolver a hipertensão da gestação, e aí a gente também começa a falar um pouco sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia, quadros tão importantes, motivo de morte materna, morte do bebê, quando não são diagnosticados e tratados de forma correta. Outro exame laboratorial é o exame da diabetes. Já na primeira consulta, se você tiver alteração ali no primeiro trimestre, talvez já seja diagnosticada com diabetes prévia à gestação. E aí nós precisaremos iniciar um acompanhamento do teu perfil glicêmico. A partir ali de 24, 28 semanas, realizaremos aquele exame que a gestante adora fazer, que é o exame do açúcar. E se este exame der alterado, talvez tenha também o diagnóstico de diabetes gestacional. Aliás, lá no primeiro trimestre, a gente pode diferenciar também através da glicemia de jejum se existe uma diabetes prévia gestação ou se já tem um quadro de diabetes gestacional. Mais uma vez, N motivos para você fazer o seu pré-natal. Outro ponto do exame físico, as vulvovaginites. Talvez você tenha uma vaginose bacteriana, uma candidíase, que são quadros que exigem diagnóstico e tratamento na gestação, pois também podem acarretar em consequências. Outra avaliação importantíssima é sobre a função da sua tireoide. Doenças como o hipotireoidismo e hipertireoidismo devem ser corretamente diagnosticadas e tratadas na gestação. Mas, Helena, eu já sei desses exames, já acompanhei aqui o teu vídeo, eu quero saber mesmo o que eu já posso mudar na minha rotina sabendo que eu tô grávida. Em primeiro lugar, quem está planejando já deve iniciar o uso de ácido fólico. Se você já sabe que está grávida e está no comecinho da gestação, iniciar o uso de ácido fólico. Muito importante para a formação do sistema nervoso do feto nesse período inicial da gestação. Então já faz uso aí do ácido fólico. Cessar o uso de tabagismo, qualquer droga, né? E principalmente do álcool. Cuidar com as armadilhas da cerveja zero, que muitas vezes não é zero e envolve algum grau ainda que mínimo de álcool na fabricação. Então, às vezes é uma armadilha. Cuidar com o consumo de cerveja ou outras bebidas que se dizem zero álcool e na verdade não são. Iniciar, se já não existe na tua rotina, uma atividade física. Não precisa entrar no mérito aqui nesse vídeo sobre os inúmeros benefícios do exercício físico. Mas no início da gestação, por exemplo, já está bem sacramentada a influência positiva do exercício físico na tua regulação de humor,
na adequada placentação, prevenindo até mesmo doenças como a pré-eclâmpsia. Mais à frente, na eliminação de dores no corpo, na melhor disposição, mobilidade durante o trabalho de parto. Então, exercício físico. Outra questão, melhorar o teu sono, tentar eliminar os fatores estressores do teu dia a dia. Se você, muito importante agora que eu vou falar, já faz uso de alguma medicação para tratar alguma doença, por exemplo, alguma doença psiquiátrica, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, alguma doença como pressão alta, diabetes, ficou grávida, suspeitou que está grávida, já procure o médico que te acompanha para saber se a medicação que você está usando deve ser substituída durante a gestação. Outro ponto de suma importância, saúde mental. Que aqui eu falo também com as mulheres que por algum motivo não aceitam bem a gestação. Procure uma rede de apoio, procure uma amiga, procure o serviço de saúde, mas fale com alguém sobre o assunto. Você não precisa passar por isso sozinha. E a sua mente precisa estar bem, precisa estar em ordem para que o corpo esteja também alinhado. Então, não tem por que você passar por isso sozinha, procure ajuda. É isso, tá, gente? Espero que eu não tenha me alongado muito, apesar do vídeo ficar extenso, que tenham informações aqui que possam te auxiliar nesse momento tão peculiar que é descobrir que está gestante. Um beijo no coração de vocês. Se gostou, dá like, curte aí, manda pra tua amiga. E por que não, coloca a tua dúvida aqui embaixo para que eu possa produzir mais conteúdo para vocês. Até mais!